Levando em consideração que agora a gente sabe que essa Maria Madalena é a mesma de Betânia, ela duvidou de Jesus quando falou: Mestre, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ah, esse é um outro detalhe interessante, Vamos ler essa passagem aqui. É Lucas capítulo 11, quando fala que Jesus demorou alguns dias e Jesus chegou lá, ele estava chorando copiosamente. Vou ler aqui para vocês. Só um segundo aqui. Quando Jesus chegou, João capítulo 11, versículo 17, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Lembra que eu falei, 3 quilômetros. É porque na minha versão diz 5 estádios, alguma coisa assim. Mas traduzindo é 3, 4 quilômetros. Eu falei 3, 4 quilômetros mais ou menos, né? Muitos dos judeus que vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus havia chegado, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quem falou isso foi Marta, não foi Maria. Porém, ele é bom estudante de fazer as perguntas para não atrapalhar o podcast. Não, veja, mas tem uma comparação com a diga. situação de Maria. Ele vai te defender, vai. Mas também sei que agora mesmo, tudo que o Senhor pedir a ele, ele concederá. Eu sei que se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas eu sei que o que o Senhor pedir para ele, não vai conceder. Ele não vai negar. Jesus falou: seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na manhã da ressurreição do último dia. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas permaneceram onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se em espírito e comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: vem, Senhor, e veja. Jesus chorou. Por que eu fiz aqui Nota que as duas falaram a mesma coisa. Mas Marta despertou em Jesus a simpatia teológica. Maria despertou o sentimento. Jesus chorou. E ele agitou-se em espírito. Olha que interessante esse lado humano. Jesus agitou-se em espírito. Essa expressão no grego, agitou-se em espírito, tocou tanto nele que a voz embargou. E Jesus não chorou assim. Não, você foi para o Oriente Médio, você sabe, eles são muito passionais quando eles estão falando, né? Eles falam muito assim, gesticulando, tanto o árabe como o judeu. No trânsito, eles buzinam toda hora, gesticulam. Jesus chorou copiosamente. Jesus chorou de maneira forte, ele agitou-se no espírito. Ele não lacrimejou, ele chorou. Ele chorou. Aqui me mostra uma situação. Marta estava teologicamente correta e despertou a simpatia de Jesus. Maria nem demonstrou tanta profundidade teológica, mas despertou o sentimento de Jesus. Como as minhas lágrimas estão despertando Deus? Como a minha oração está despertando Deus? Olha que interessante esse paradoxo da Bíblia. Deus não muda, é a Bíblia que diz. Mas uma oração pode mudar o desígnio de Deus, porque os ninivitas oraram e Deus não mais decidiu destruir a cidade. Olha que paradoxo. O Deus que não move, o Deus que não muda, o Deus que não muda, pode ser mudado pela força de uma oração. A oração movimenta o braço do Altíssimo e ele sente conosco. Então, o que eu quero para a minha vida e para todo mundo que está aqui? Que nós, nas nossas orações, na nossa luta com Deus, sejamos como Maria. Ela falou menos do que Marta. Falou menos verdades teológicas do que Marta. Ela mais chorou do que falou. Mas ela provocou lágrimas em Jesus, coisa que a outra não fez. Nada em detrimento a Marta. Claro. Marta também tem o seu valor. Mas a diferença entre as duas aqui é notória.